Graças a Deus. Cumprimento a todos com a graça, a paz, a misericórdia do Senhor Jesus continue na sua vida, amém? Amém. Essa paz que vem de Deus, nada pode substituí-la. Amados, o lugar mais lindo do mundo, hoje, ontem, quinta-feira, amanhã, é Guarataia. Não tem lugar mais bonito. Eu estive aqui no ano passado e eu voltei e reencontrei alguns que eu já tinha visto. Estão mais novos. Não é demagogia, mais novos. É Cristo que está nos rejuvenescendo, nos abençoando, nos conservando. O tempo passa e a gente está cada vez mais lindo, mais abençoado, mais formoso para Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida. É emocionante, estava comentando aqui com a Mari, vendo ela tocando, os filhos tocando, louvando a Deus, né? Já tem até, parece até nome de dupla, Gabriel e Guilherme, né? Gabriel, nome de dupla, Gabriel e Guilherme. E que bênção é o que Deus tem feito no nosso meio e através de nossas vidas. Sem delongas, eu quero fazer uma reflexão a respeito da vida de um homem que teve uma vida transformada por Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Filemão. Eu sei que há pouca luz aí embaixo. Se não puder abrir a Bíblia, ler, não tem problema. Você preste bastante atenção. Quero pedir que você abra seu coração e receba esta palavra de Deus para a sua vida. Livro de Filemão. Vamos ler do versículo 8 ao 17. Filemão é um livro antes de Hebreus. É apenas uma página, 2 páginas apenas. Ou melhor, uma página só. Depois de Tito, antes de Hebreus. Dê uma olhadinha para quem está do seu lado. Diga assim: não converse comigo agora. Olha para quem está do seu lado e diga: não converse comigo agora. Não saia do seu lugar, senão você vai me atrapalhar, tá? Deus vai falar, amém? Deus vai falar. Então vamos à leitura do texto, sentados mesmos como estão. Diz assim a palavra de Deus, Filemão, do versículo 8 ao 17. Paulo falando a Filemão: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus, sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes já te foi inútil, digam comigo, inútil. Atualmente, porém, é útil, diga, útil, a ti e a mim. Eu tu envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Versículo 13. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente. Diga, afastado temporariamente, e a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, diga, não como escravo, antes muito acima de escravo, como caríssimo irmão, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevi: eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Feche os seus olhos. Pai amado, é a tua palavra que foi lida. Por favor, que o Senhor, por graça e misericórdia, fale conosco.
teus filhos, nossos amados, aqui estão nesta noite fria, nesse sereno, nesse teto que é o céu, para receber do Senhor. Em nome de Jesus, que toda retaliação do inimigo seja posta por terra e que a tua palavra flua em nome de Jesus. Amém. Hoje, agora à tarde, eu estava orando a Deus e preparando esta palavra, e eu fiquei pensando, depois que eu a preparei, que nome eu daria a esse texto, a essa pregação. E eu primeiro pensei no seguinte texto: sonho ou pesadelo? Poderia ser o título, sonho ou pesadelo. Mas aí eu me lembrei que o tema do encontro de nossa família nesse ano, alguém sabe o tema do encontro? Uma nova história. E eu então substituí o primeiro título. Ao invés de sonho ou pesadelo, que seria bem colocado também, eu resolvi colocar esse título, Uma Nova História, ou Escrevendo uma Nova História. Muitas pessoas, quando acontece um erro na vida, comete um erro na vida, algumas pegam esse erro e transformam esse erro numa nova história de vida. Quantos de nós que já não passamos por problemas e que nós, através desse problema, nós tomamos uma decisão na vida de mudar, de fazer tudo diferente, de consertar e escrever na nossa vida uma nova história? Eu acho que todos aqui têm uma história de vida para contar. Algo que um dia aconteceu e aquilo serviu até para nos ajudar a tomar uma mudança, uma atitude de vida. Esse moço que nós acabamos de ler a respeito dele, chamado Onésimo. Onésimo, ele era empregado de um homem chamado Filemão. Onésimo pagava salários, recebia salários de Filemão. E Onésimo, ele quis arrumar um atalho na sua vida. Onésimo, ele tinha sonhos. Onésimo, ele pensava, quem sabe, trazendo para os dias de hoje, em ter um carro zero. Onésimo pensava, quem sabe, nos dias de hoje, em ter a sua fazenda com gado, em ter uma casa na praia. Onésimo tinha sonhos de ter uma vida financeira abastada. E Onésimo resolveu pegar um atalho para conquistar o sonho que ele tinha. Sonhar é necessário. Quando a gente deixa de sonhar, a gente está com a vida meio complicada. Eu vejo pessoas com 80 anos ainda tendo sonho de fazer algo na vida. Isso é lindo. Agora, o grande problema é quando que para certas pessoas conseguirem atingir esse sonho, tomam atalhos na vida. E eu hoje digo para você, cuidado com atalhos. Quando nós saímos dos princípios, quando nós queremos conquistar alguma coisa e tentamos de forma errada ou errônea conseguir o nosso objetivo. E foi o que este menino fez, Onésimo. Trabalhava, casa, comida, quem sabe roupa lavada, um bom conceito, um homem de uma índole, de uma vida limpada, querido por todos. De repente, sabe o que ele faz? Rouba
o seu patrão. Quando ele teve oportunidade, ele esqueceu o emprego, ele esqueceu o patrão, ele esqueceu Deus, ele esqueceu tudo e roubou Onésimo. Onésimo rouba Filemão. Ele pensando que ia ter agora uma vida de rei, ele pensando que ia agora chegar ao ápice da sua vida financeira, roubou, estava com dinheiro, só que aconteceu um problema. A casa caiu. Quando ele achou que estava tudo certo, o atalho que pegou ia levar a um bom lugar, a casa caiu. Onésimo, que pensava em morar lá em Fortaleza, num apartamento de cobertura de frente para o mar, foi ver o sol nascer quadrado. A polícia prendeu Onésimo. Onésimo foi levado para a cadeia, mas como Deus tem seus planos e dá oportunidade, diga: Deus sempre me dá uma oportunidade. Você pega ou larga, isso é com você. Mas Deus está sempre te dando uma oportunidade. Sabe o que aconteceu com Onésimo, o ladrão? Foi para a cadeia e ele encontra na cadeia um outro prisioneiro chamado Paulo, Timóteo. Os dois estavam presos. Paulo, já um senhor idoso, um velho, como ele mesmo se intitula, preso dentro de uma cadeia. Não era cadeia como temos hoje aqui, não. Apesar dos presos reclamarem, né? Os direitos humanos aí reclamam das cadeias que estão superlotadas. As cadeias de antigamente eram piores, porque eram cadeias feitas subterrâneas e toda de pedra, uma friagem enorme. Não eram todos que resistiam. Quando Onésimo, preso por roubo, chega na cadeia, lá está Paulo. E Paulo começa, mesmo velho, prisioneiro, ele começa a evangelizar Onésimo. Eu creio que Onésimo chegou lá frustrado. Eu imagino que a cena foi mais ou menos assim. Tá chegando mais um. E Paulo, não porque tinha feito coisa errada, se dirige a Onésimo e diz: o que é que você fez? Ele diz: rapaz, eu fiz a maior burrada da minha vida. Roubei o meu patrão. Eu não podia ter feito isso, porque toda vez, comumente isso acontece. O arrependimento vem depois que o erro é descoberto. Não é verdade? Tem gente que enquanto o erro não é descoberto, ele até está levando de boa, mas quando a casa cai, o arrependimento chega. E eu creio que Onésimo, todo arrependido, falou para Paulo: ó, velho, eu fui pego como um ladrão e é por isso que eu estou aqui. E Paulo começa a evangelizar Onésimo. A Bíblia diz que Paulo, em meio às prisões, escute você, é para uma vergonha nossa, eu tenho vergonha de Paulo, quando ele cita isso, que ele velho, encarcerado, dentro do cárcere, dentro da prisão, ainda assim, Paulo era frutífero. Ou seja, as prisões, o peso da idade, não impediu que Paulo evangelizasse. Eu aprendi muito com a tia minha, tia Zezé, que está aqui hoje. Dentro do ônibus, no banco, na padaria, aonde eu algumas vezes pude estar com ela, de qualquer coisa, ela tirava um motivo para evangelizar.
E eu fiz isso dentro de um ônibus agora essa semana no Rio de Janeiro, quando uma moça sentou do meu lado, uma jovem senhora, e nós conversando, a primeira pergunta que ela fez: você é religioso? Eu falei: sou. De que igreja você é? Eu falei: eu sou evangélico. E ela disse: eu sou espírita. Eu falei: que bom. E eu deixei para ela algumas perguntas que ela não conseguiu me responder na hora, mas eu disse: reflita e responda para você mesmo o que eu estou te perguntando. Paulo, ele aproveitava oportunidades e nem sequer a prisão conseguiu detê-lo parar de evangelizar. E quando Paulo começa a falar com Onésimo, sabe o que aconteceu? Onésimo foi humilde, abriu o coração e recebeu Jesus como Salvador da sua vida. O camarada que foi preso como ladrão abriu o coração através da mensagem que Paulo pregou e aceitou Jesus. E sabe o que a Bíblia diz? Que nós acabamos de ler? Quando uma pessoa abre o coração para Jesus e deixa Ele cuidar da sua vida, essa pessoa pode ser analfabeta ou pode ser uma pós-graduada, um doutor. Se ela tiver humildade para deixar Jesus cuidar da vida dela, ela começa a escrever uma nova história na sua vida. As coisas mudam. O que era problema se transforma em solução. O que era doença, Deus cura. Não apenas uma doença física, mas às vezes uma doença psicológica, mental. Existem pessoas hoje que não estão presas dentro de um Bangu 1, mas estão piores do que essas pessoas que estão lá dentro, porque são pessoas aprisionadas na sua mente. A Bíblia diz que a palavra de Deus entrou no coração de Onésimo e Paulo recomenda Onésimo a Filemon. Paulo intercede a Filemon em favor de Onésimo. E ele disse: Filemon, por favor, receba esse homem de volta, esse homem que um dia foi inútil. Amados, um homem, para ser chamado de inútil, é porque realmente não está valendo mais nada. Eu creio que deve ter pessoas aqui hoje, quem sabe está com problema no casamento, está com problema no trabalho. Quem sabe tem alguém aqui hoje que já tentou de todas as formas acertar na vida, e às vezes você com você mesmo tem dito: eu estou me sentindo um lixo, eu estou me sentindo inútil, tudo que eu faço está errado. Mas eu quero te falar uma coisa: por pior que esteja a tua vida, não está como estava a vida de Onésimo. Eu creio que Onésimo por si mesmo não tinha mais perspectiva de vida. Eu vou morrer aqui dentro, a sociedade sabe que eu sou ladrão, não vou ter mais oportunidade na vida, agora eu tenho que esperar a morte chegar e da pior forma possível. Mas quando Onésimo permitiu que Jesus entrasse na sua vida, sabe o que acontece quando Jesus entra? Ele muda a nossa história, ele muda o nosso destino, ele faz do problema uma solução. Onésimo pensava que a desgraça dele maior tinha acontecido, mas não era essa a verdade. A verdade é que Jesus permitiu, Deus permitiu que Onésimo chegasse na pior circunstância da vida. Sabe para quê? Para resgatá-lo. E Paulo fala assim: Filemon, receba esse cara de volta. Olha, esse camarada está tão bom depois que ele veio para a prisão. Aqui na prisão, Filemon, ele conheceu Jesus. Aqui na prisão, ele está orando comigo. Onésimo, que te roubou, aqui na prisão, ele fez um concerto com Deus. Oh, Filemon, Onésimo aqui na prisão abriu o coração para Deus, reconheceu o seu erro, Deus o perdoou, Deus o restaurou. A vida de Onésimo é outra. Filemon, pega esse homem de volta, usa esse homem na obra de Deus. Eu queria guardá-lo comigo para me servir, para me ajudar na pregação
pregação do Evangelho, mas eu estou preso. Eu quero que você saiba de uma coisa, escute. Paulo intercede por Filemon. E você hoje tem um homem puro, santo e imaculado chamado Jesus Cristo, que intercede a Deus por sua vida. Existe o Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário, e que cotidianamente, como diz a palavra, que está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Quando o mundo te parecer terrível, e quando você encontrar circunstâncias na tua vida que você diz, parece que não tem mais jeito, eu quero que você se lembre do que eu estou te dizendo. O meu Redentor vive e intercede por minha vida, junto ao Pai. Paulo intercede por Filemon, e ele diz assim: olha, eu gerei esse homem aqui dentro das minhas algemas. A Bíblia diz que gerar uma vida para Deus no mundo espiritual é como dores de parto, é sofrível. Ontem eu almocei no restaurante em Campos, e quando eu fui pagar a conta, eu falei para a moça: muito bonito aquela cruz, sem ter ninguém pendurado nela. Você sabe por que aquela cruz que você colocou ali está vazia? E ela disse: eu sei, porque o meu Salvador não está mais pendurado naquela cruz, mas está vivo intercedendo por mim. E eu disse: que bom. Ela disse: o senhor é evangélico? Eu falei: sou. Ela falou: olha, faz um mês que eu recebi Jesus como Salvador e estou me preparando para ser batizada na Segunda Igreja Batista em Campos. E ela disse: olha, a coisa mais linda que eu fiz na minha vida foi entregar minha vida para Deus. E eu disse para ela: você se prepare, porque comumente quando nós começamos a caminhar com Jesus, Satanás tenta desviar o nosso foco. Ele tenta colocar problemas, ele tenta colocar desânimo, ele tenta provocar alguma situação para a gente se afastar de Deus. E ela disse: ó, o senhor não acredita, na primeira semana que eu recebi Jesus como Salvador, alguns problemas que nunca tinham acontecido começaram a acontecer, mas eu não posso trocar meu Jesus por nada, porque eu quero um dia entrar no céu. Olha que coisa linda, o foco daquela moça. Jesus disse que aonde estiver o nosso coração, aí vai estar o nosso tesouro. Muitas pessoas não conseguem seguir a Deus porque o tesouro dela, o coração dela não está em Deus. O coração dela está em coisas fúteis em primeiro lugar na vida. É um trabalho, é uma vida econômica abastada. E aquela mulher ontem, que coisa linda. O tesouro dela, o coração dela está no céu. E uma coisa interessante que você que tem passado por situações difíceis, eu gostaria que você parasse para pensar. Quem sabe o que você está passando hoje não seja para que você se aproxime mais de Deus. Você já parou para pensar? Eu tenho meu trabalho fora da igreja. Eu não trabalho de tempo integral na igreja. E a gente às vezes começa a se envolver tanto com o nosso trabalho, com a nossa família, com a nossa vida secular, que nós às vezes deixamos a sobra do tempo para Deus. Ou será que isso não acontece com você? Será que nós temos orado, buscado? Será que você tem separado o tempo para Deus como você deveria separar? E nós às vezes reclamamos de Deus. Cadê Deus? Deus não está me vendo. Será que Deus não está olhando? Quando a coisa começa a apertar, a gente começa a se preocupar em separar tempo para Deus. Foi o que aconteceu com Onésimo. Onésimo com certeza não tinha tempo para Deus, mas lá na cadeia ele soube recorrer a Deus. Eu não sei se você tem passado alguma situação constrangedora